Obrigada, Rogério, pelas suas informações. Agora a gente fala sobre esporte aqui no nosso estúdio. Natália Valesca já está aqui conosco, cheia de notícias. Bom dia, Nath. Muito bom dia, Mara. Bom dia a todos acompanhando mais um Gazeta News, edição da manhã. E agora para a gente falar de esporte, né, nessa quarta-feira aí recheada de notícias. Quarta-feira não, quinta-feira recheada de notícias. Muitas coberturas para a gente estar falando, para trazer muita informação para você que está nos acompanhando. Muito bem, vamos começar falando do CRB. O CRB vai jogar, por esses dias? Exatamente, o CRB joga no final de semana, joga no domingo contra a equipe do Criciúma e durante essa semana a gente está tendo essa liberação, né, das parciais das vendas dos ingressos, exatamente para esse jogo, e a promessa está sendo de casa cheia. A gente está vendo ontem a parcial, eram de 3 mil ingressos vendidos e hoje a gente já recebeu aqui essa atualização, né, a parcial de 4 mil ingressos, provavelmente já passou então mais de 4 mil ingressos aí já vendidos para essa partida. No domingo, né, às 4 horas da tarde, CRB recebendo a equipe do Criciúma, esse jogo que tem empolgado bastante, né? Todos os torcedores regatianos. O CRB que, claro, não vem de uma boa sequência aí na Série B, vem de uma sequência de muitos empates, mas ainda se mantém ali no topo da tabela, né? Não perdeu posição, então ainda se mantém ali na 6ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Então é uma partida que empolga muito, porque o CRB vem desempenhando bom futebol dentro de campo, então se espera que o CRB nessa partida possa aí recuperar o seu caminho das vitórias, né? Então vai estar jogando dentro de casa com essa esperança e essa expectativa de casa cheia, de público cheio. Então a esperança é que a gente veja um Rei Pelé lotado mesmo de torcedores regatianos nessa tarde de domingo, naquele horário maravilhoso, né, de 4 horas da tarde, para poder estar acompanhando e apoiando para mais uma vitória do CRB na competição. Falamos sobre o CRB, agora é hora de falar do Azulão, né, do CSA. Como é que está o nosso representante alagoano também? Exato. Agora falando do outro lado, né, do outro lado da nossa capital, falando de CSA, que durante a semana, quando as equipes só jogam no final de semana, a gente fica recebendo essas atualizações. E ontem, né, a gente teve aí umas notícias sobre como está acontecendo toda essa logística de viagens do CSA. O CSA que vai jogar no próximo final de semana também, no sábado, contra a equipe da Tombense, em Minas Gerais, fora de casa, né, na cidade de Tombos, e que já teve que se organizar a sua logística direto, porque na terça-feira já vai jogar fora de casa também contra o Grêmio, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. Então a gente vai estar acompanhando um vídeo, né, que foi divulgado ontem do atacante Igor Bahia, que ele fala um pouquinho de como está essa perspectiva aí da viagem e também desse sentimento, né, do time que se está nessa empolgação. O CSA que vem de uma vitória no final de semana, então vem embalado contra a equipe do Maringá e agora aí tendo mais 2 jogos fora de casa, um pela Série C e um pela Copa do Brasil. Muito bem, a gente tem então, né, representante do CSA falando sobre isso. Exatamente, o atacante Igor Bahia que vai falar um pouquinho dessa logística de viagens e como está o sentimento do clube também, né, nessa sequência aí, que vai ter uma sequência difícil, uma sequência que jogar 2 jogos, ter 2 jogos fora de casa, com muitas viagens uma atrás da outra, não é fácil. Então ele comenta um pouquinho de como está esse sentimento do time quanto a isso. De guerreiro, mais uma vez, né? A gente sabe que jogar no CSA é isso, é muita decisão, é muita batalha, é muita guerra, então mais 2 finais pra gente jogar, né? Agora pensando passo a passo, claro, obviamente, a gente não pode querer atropelar as coisas nesse processo. Primeiramente, Série C, a gente tem tudo muito forte, a gente está no G8, permanecendo no G8, a gente sabe que às vezes chegar muito fácil, agora se manter muito difícil, então a gente tem que pensar primeiramente no Tombense, que é uma equipe muito forte, jogando em casa também, é chegar lá, fazer um grande jogo, um grande trabalho, buscar esses 3 pontos para então pensar no Grêmio, né? A gente tem que ter calma nessa hora para poder assimilar bem as coisas, né? A nossa psicóloga também, a Ana Tânia, tem feito também um grande trabalho em relação a isso também, para a gente ter a atenção focada em jogo por jogo. E a gente vai esperar fazer uma boa viagem e voltar de lá muito feliz. A Série C é isso daí, velho. A gente sabe de que jogo por jogo a tabela vai oscilar muito, mas a gente quer que o CSA fique sempre entre os 8. A gente pensa muito nisso daí. A gente sabe que é muito parelho também. O Tombense também tem muito investimento, como o CSA tem. Então a gente espera que nesse jogo agora a gente possa tirar essa diferença, onde a gente não vai enfrentar mais. Então a gente tem que chegar lá, somar esses 3 pontos se a gente conseguir, né, pra gente seguir livre na competição, seguir na parte de cima da tabela, ganhando confiança jogo por jogo, pra gente conseguir o objetivo final. Esse foi o Igor Bahia, o atacante do CSA, e só esquematizando para a gente poder finalizar com as nossas notícias de Alagoas, né? Esse foi um vídeo após o treino de ontem que o CSA fez no CT Gustavo Paiva, né? No centro de treinamento do CSA. Após esse treino, a equipe já viajou para o Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro vai ficar ali fazendo mais treinos no CT da Portuguesa do Rio. Então a equipe já está no Rio de Janeiro, já está se alocando, vai realizar treinos hoje no CT da Portuguesa para aí sim seguir nos seus treinamentos e depois o time, após realizar esse treino no CT da Portuguesa, vai viajar para a cidade de Pedra Dourada, em Minas Gerais, que fica ali próximo da cidade de Tombos, que é onde vai acontecer a partida, né, para o CSA poder ajustar toda essa logística para essa partida da Série C.
Muito bem, saindo um pouquinho aqui dos nossos representantes alagoanos, vamos falar sobre os brasileiros que estão participando das competições sul-americanas. Exatamente, a gente tendo essa semana cheia, né, de competições sul-americanas, Libertadores e Copa Sul-Americana também. A gente começa falando dos resultados de ontem da Libertadores. Tivemos 3 jogos em cada competição, mas pela Libertadores, nesse primeiro confronto aqui entre Atlético Nacional e Bahia. O Bahia acabou saindo derrotado, o Atlético Nacional venceu o Bahia por 1-0. Esse confronto, inclusive, que gerou muitos holofotes, né, que o Bahia era o primeiro colocado, enfrentando o Atlético Nacional, que era o segundo. Então foi uma disputa de gigantes aí, mas o nosso representante brasileiro acabou saindo derrotado. Quem venceu na Libertadores ontem foi a equipe do Botafogo. O Botafogo venceu o Estudiantes de La Plata. Botafogo que vencia por 2-0 a partida, né? Tava garantindo esse placar, parecia estar tudo se encaminhando. O Estudiantes de La Plata empatou o jogo e aos 90 minutos o Botafogo virou, garantindo aí esses 3 pontos importantíssimos na Libertadores. E para finalizar, o São Paulo empatou em 1-1 aí contra o Libertad, né? Tava tudo empatado ainda em 0-0 no primeiro tempo. Libertad abriu o placar na segunda etapa e o São Paulo foi lá e empatou, deixando tudo igual. Pela Copa Sul-Americana, o Fluminense venceu o União Espanhola por 2-0. Uma vitória tranquila também do Fluminense, que está super seguro, né, na Sul-Americana, fazendo um bom campeonato. Quem venceu ontem foi a equipe do Cruzeiro por 2-1 contra o Palestino. E o Cruzeiro já entrou em campo sem chance de se classificar, né? Não tinha mais chance de classificar em relação à pontuação ali da tabela, mas garantiu aí essa vitória contra o Palestino. Já era aquele jogo mais de cumprir tabela, né? O Vitória também venceu a sua primeira partida na Sul-Americana, venceu o Cerro Largo por 1-0. Então, Vitória aí tá nesse respirar por aparelhos, né? Jogo após jogo, vendo a sequência de muitos empates, algumas derrotas também. Então, vence a primeira, quem sabe nesse finalzinho do campeonato consegue arrancar uma classificação. E tem mais jogo hoje, Nath? Temos mais jogos hoje, mais jogos pela Libertadores, pela Sul-Americana. A gente tem mais 3 jogos pela Libertadores, olhando aqui, 2 jogos às 9 horas. O primeiro a gente tem o Palmeiras enfrentando a equipe do Bolívar, o Palmeiras que é o primeiro colocado e o Bolívar que é o quarto colocado. Então a gente pode esperar, né, um bom desempenho aqui do Palmeiras, que vem muito bem na Libertadores. Também às 7 horas, o Nacional enfrentando a equipe do Internacional, né, um confronto aí é bem interessante também se olhar. O Nacional é o quarto colocado, a Inter é o terceiro, então a gente pode ver também um confronto que vai ser equilibrado, né? As duas equipes precisando de uma vitória para garantir uma classificação. E às 9h30 a gente tem o Flamengo enfrentando a LDU. Agora, falando de Sul-Americana, temos mais 2 jogos para a gente poder fechar essa semana, né, de Libertadores, de campeonatos sul-americanos. A equipe do Corinthians, às 7 horas da noite, vai estar enfrentando o Racing do Uruguai. E às 9h30, o Atlético Mineiro vai estar enfrentando o Caracas. Muito bem, uma super agenda então aí, né, para você aproveitar e conferir todas essas partidas. Agora, saindo do futebol, vamos falar sobre NBA basquete. Tá se afunilando, essa competição tá chegando ao final e já tem time que conseguiu conquistar a vaga na final de conferência, foi isso mesmo? Exatamente. Não um time conseguiu conquistar a sua vaga, 2 times já conseguiram conquistar a vaga. Gente, olhando aqui para o nosso chaveamento já bem atualizado, com muitas mudanças. A gente consegue ver, né, 2 equipes ali que já conseguiram atingir essa marca aí da final da conferência, uma de cada lado, né? A gente teve a equipe dos Pacers, que já estava garantindo nessa final desde ontem, então venceu o seu quarto jogo contra os Cavaliers, né, fechando aí o 4-1. Então já tinha garantido uma vaga na final. E ontem a gente teve o confronto entre Timberwolves e Warriors, né? Mais um jogo entre as equipes e o Timberwolves levou a melhor, garantiu já essa vaga também na final, já está super garantido, só esperando quem vai ser, né, o seu adversário. E ontem a gente também teve mais um confronto entre Knicks e Boston Celtics, né, que estava nessa mesma situação. O Knicks estava com 3-1, poderia ter garantido já uma classificação, mas o Boston Celtics teve aquela sobrevida. Eu disse assim, eu estou vivo ainda. Eu estou vivo, eu vou querer emoção nas playoffs da NBA. Então venceu o jogo, deixou aí esse 4-2, ainda deixando, né, para durar mais um tempinho esse confronto, para ver quem vai ser o adversário dos Pacers nessa grande final da Conferência Leste. E hoje a gente tem mais um jogo que também pode definir muita coisa ou pode empatar tudo, né? A gente vai dar uma conferida nessa partida única que a gente tem hoje. A gente olhando aqui, ó, mais uma semifinal agora da Conferência Oeste. A gente tem a equipe do Nuggets enfrentando o Thunder às 9h30 da noite. E lembrando que o Thunder está nessa pequena vantagem aí de um pontinho de diferença, né? Tá 3-2 para o Thunder
E o Nuggets, a gente já sabe como é que vem os embates dessas duas equipes, né? Que quando um tá na frente, o outro vai lá e empata, a gente fica nessa expectativa. O Nuggets vai deixar tudo igual e levar pro último confronto? Ou o Thunder aí vai vencer mais um e também já vai garantir a sua vaga na final, enfrentando a equipe dos Timberwolves. Pois é, viu? Nath vai trazer pra gente amanhã esses resultados, então você não perca o Gazeta News amanhã, estou logo te dizendo. Nath, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente, viu? Bom dia! Eu que agradeço, Mara, mais uma vez. Um bom dia para você, bom dia a todos que vão seguir acompanhando mais uma edição do Gazeta News da manhã. E depois eu volto na nossa sexta-feira para trazer a atualização de todos esses jogos daqui e também a nossa famosa agenda, né? A nossa super agenda do final de semana. Obrigada mais uma vez, tá, meu bem? Bom dia, boa tarde para você. A gente continua por aqui, tá? Porque nós temos mais uma notícia.